Boa noite. A partir de hoje, a TV Guará vai apresentar o Documento Guará, Patrimônios Culturais Maranhenses. O Documento Guará é uma produção da TV Guará e tem a proposta de ser a síntese de temas relevantes para o Estado. Serão exibidos 4 episódios que vão contar histórias, mostrar memórias, revelando diversos aspectos da cultura e das construções política, econômica e social do Maranhão. Convidamos pesquisadores, artistas, figuras importantes para participarem do Documento Guará. São eles que vão narrar aspectos de fatos que aconteceram nas diferentes épocas, fazendo uma viagem do tempo e, principalmente, mostrando os rumos que foram seguidos nas diversas áreas. Como o próprio nome já sugere, esta série vai documentar fatos que foram fundamentais para a construção da identidade do povo maranhense, pois a missão também é preservar a cultura e a história, revelando pontos importantes e levando reflexões sobre os acontecimentos. Neste primeiro bloco, o Documento Guará levanta 2 temas polêmicos da história: a origem francesa de São Luís e a tão falada qualificação de Atenas brasileira dada à nossa ilha. Qual a importância desses títulos? Como eles se construíram? É o historiador Henrique Borralho quem vai explicar esses fatos. A Upanuaçu, que significa Ilha Grande em Tupi-Guarani, passou a ser chamada de São Luís em homenagem a Luís XIII, rei de França. No começo de sua história, a ilha foi desejada pelos franceses, que a queriam França equinocial, invadida e saqueada pelos holandeses para controle do comércio. O certo é que passaram por aqui os franceses em 1612, os holandeses que ficaram até 1645. Mas foram os portugueses que conquistaram São Luís e, a partir daí, começaram a sua colonização. São Luís se desenvolveu cidade colonial portuguesa. No traçado arquitetônico, no comércio e costumes, a cidade de porcelana, nome que remete aos azulejos das fachadas dos casarões do centro histórico, vem trazendo ao longo dos anos uma herança rica, um tecido urbano preservado e muita história para contar. E qual é a história da São Luís francesa? O processo de expansão da chamada modernidade colonialidade, já que não existe modernidade sem colonialidade, tem a ver com o processo de expansão do Estado moderno europeu. Esse caso específico de São Luís tem a ver com as disputas entre o Estado espanhol e português, já era época da União Ibérica, e o Estado francês. Eles já haviam sido, entre aspas, participados do processo da França Antártica, no Rio de Janeiro, os franceses, e haviam descido, ao longo do que seria depois chamado de Nordeste, até chegar em São Luís especificamente. É claro que, do ponto de vista da coroa francesa, apregou essa ideia de que a cidade efetivamente seja francesa, porque esse processo de chantar, esse processo de povoamento, esse processo de estabelecer os aldeamentos, de fato foram eles que fizeram. E o que eles fizeram efetivamente foram o estabelecimento de um forte de pau a pique, onde é hoje o Palácio dos Leões. A grande controvérsia se relaciona ao fato de que há uma discussão sobre o que é efetivamente fundar. Se é o fato de você achegar, se é o fato de você aportar, e especificamente não estabelecer o processo de urbanização, que de fato só se faz a partir de 1915 com a planta de Francisco Frias e com a expulsão dos franceses e a chegada dos portugueses. Essa é a grande polêmica. Se os 3 anos dos franceses, que de fato estavam aqui, constituem uma ideia de fundação, ou se nós podemos chamar de fundação, efetivamente o processo de arruamento, de estabelecimento da cidade. Agora, é claro que isto nunca teve tanta relevância no século XVII, muito menos no século XVIII. Isso só ganha importância porque no início do século XX, Ribeiro do Amaral estabelece o tricentenário da Fundação Francesa de São Luís. Quer dizer, é aí que se estabelece uma suposta fundação francesa. Então, a grande discussão estabelecida pela figura
da Lourdiane Lacroix é que ela foi mal interpretada. Ela está dizendo a seguinte coisa: se houve uma fundação francesa, por que houve um silenciamento ao longo de 300 anos? Né? E somente no início do século XX é que se pode falar efetivamente de uma fundação francesa. Isso tem a ver com o século do galicismo, a ideia de uma singularidade. Eu, particularmente, acho que, do ponto de vista de uma ideia de uma alocução francesa, isso é muito mais uma utilização da singularidade, de uma ideia de você ser a única capital efetivamente francesa no Brasil. Porque, especificamente, as características da cidade são portuguesas africanas e indígenas. Né? Então, é muito mais uma alegorização, uma ritualização de uma ideia de singularidade e da identidade do que especificamente uma concretização de uma suposta ideia de uma fundação francesa. Mas de que material cultural e literário é formado o povo do Maranhão? Que elementos constrói a sua história? No século XIX, São Luís ganhou a qualificação de Atenas brasileira. Mas qual foi a importância desse título? No século XIX, São Luís recebeu a qualificação de Atenas brasileira. Ali, literatura e política andavam de mãos dadas. Mas como este conceito surgiu? Qual a importância teve esse movimento como elemento de construção de uma identidade? De acordo com o historiador Henrique Borralho, a Atenas brasileira abrangeu uma lista de nomes símbolos. Eram tipógrafos e jornalistas, presidentes de províncias, poetas, cronistas. Eu tenho uma pleiade, né, de intelectuais que fazem deste lugar, né, um lugar icônico. E por que era Atenas brasileira? Porque nós ainda estamos envolvidos sob o símbolo, né, da ideia de que a Grécia inventou o Ocidente e, portanto, o São Luís estava inventando a nação brasileira. A Atenas servia para quem? A Atenas servia para duas questões. Primeiro, para a província. A invenção da Atenas é uma resposta, primeiro, para a província. Porque você precisa dizer que depois da balaiada existe vida inteligente. Mas o epíteto da Atenas é também uma negociação com o Império. Porque você está dizendo para o Rio de Janeiro, olha, vocês vão ter que olhar para esta província, que já foi capital do Brasil, né, de uma parte do Brasil. Vocês vão ter que olhar para ela. Por quê? Porque os grandes inventores, né, da nação brasileira estão no Maranhão. Então, é claro que quando você tem a reprodução de um tipo de discurso desse, né, basta você pegar os jornais da época que eu analisei, os suplementos, né? Quer dizer, quando você tem uma reprodutibilidade da ideia de que aqui é um lugar de genialidade, você está formando e influenciando para que outras gerações acreditem nisso. Então, nós realmente vamos ter, por conta desses quatro, né, e de outros também, nós vamos ter agora intelectuais que vão começar a serem motivados a participarem deste projeto que eles estão chamando de invenção da nação, né? A partir de uma ideia da Atenas. Por que Atenas? Porque Atenas era o berço da civilização, entre aspas, né, do mundo ocidental. E São Luís era o pai, né, da nação brasileira, com a poesia, com o jornalismo, com as traduções e com a própria literatura, entre outras questões, além de Gomes de Souza, além de outros, né? Então, quer dizer, quando você começa a reproduzir demais essa relação, você cria um discurso, você cria um leitmotiv, você cria uma visibilidade, você cria uma crença. E essa crença de tão repetida, ela começa a ecoar. O que foi que eu fiz? Eu fui estudar, primeiro, o número de iletrados. Era imenso. Eu fui comparar a fundação da biblioteca lá em 28, né, com 45, 46, quando esse epíteto começa a ecoar, e não há acréscimo no número de livros, né, muito menos de empréstimos. Eu fui também fazer a relação do número de estudantes. Então, quando você contrasta esse epíteto
com o quadro especificamente de quem lia, quem reproduzia, quem lia livro, quem comprava livro, a relação ela não bate, mas não interessava. O mito já havia caído em solo fértil. Então, as próximas gerações, elas já vão nascer sob esse epíteto, tá certo? E é claro, se você vive numa cidade, numa nação que acaba de nascer, e que você participa, entre aspas, da Atenas brasileira, então você se sente motivado. E aí as futuras gerações começam a desenvolver sobre isso. No próximo bloco, o assunto é política. O jornalista e historiador Marcos Saldanha fala o que mudou, quais foram as contribuições das diferentes cores partidárias, quais os avanços do Estado. Documento Guará está de volta. Neste bloco, o assunto é política. O que mudou? Quais foram as contribuições das diferentes cores partidárias? Quais os avanços do Estado? O jornalista e historiador Marcos Saldanha analisa fatos e cenários dessa movimentação política. Da literatura, que tinha peso político e social, passamos para a política partidária. O historiador e jornalista Marcos Saldanha faz um apanhado das movimentações e das articulações entre grupos que vêm traçando caminhos e decidindo rumos. Mas que rumos são esses? Dizem que Maranhão são águas que correm brigando. Essa metáfora das águas maranhenses se aplica muito bem à política, né? As facções que sempre estiveram brigando pelo poder. Então a gente tem 500 anos de história relacionada ao Maranhão, mesmo sabendo que o Maranhão tem menos tempo que isso, porque os franceses só chegam aqui em 1612. Mas é que antes disso, o Maranhão já era uma capitania hereditária, já doada, né, para donatários portugueses, que não chegaram a tomar posse. Então o Maranhão já faz parte da história Portugal, da história colonial, de uma história absolutista, onde o rei manda e a colônia obedece. O curioso é que o Maranhão entra de fato na história como colônia no século XVII pelas mãos dos franceses. Os franceses constroem uma cidade com um desejo de expansão, administram essa cidade por 3 anos só, e aí quando os portugueses vêm, retomam essa cidade. Daí uma curiosidade é que você tem uma administração espanhola, porque nessa época Portugal estava sob o domínio espanhol. Então nós temos uma cidade que deveria ser portuguesa, fundada pelos franceses e que começa governada pelos espanhóis. Então a gente pode dizer que o primeiro governo, de fato, que se dá no Brasil, ele é português, mas sob domínio espanhol, então com características espanholas. E aí você tem um século XVII da fundação da cidade, marcado basicamente por uma cidade militarizada, um forte militar, onde a expressão pindaíba se torna comum. A gente vê muita gente dizendo hoje, porque eu estou numa pindaíba danada. Isso você ia ouvir na São Luís do século XVII, as pessoas viverem na pindaíba, ou seja, tem que fazer a sua varinha de pindoba para pescar, para poder comer, ou seja, a economia de subsistência. Então fala-se que São Luís, durante muito tempo, principalmente no século XVII, ela custava mais caro do que Portugal. Então Portugal tinha um governo que administrava a cidade sabendo que ela dava prejuízo, o que ela arrecadava, os poucos engenhos que tinham aqui, eles não bancavam a administração. Então, de certa forma, não havia um interesse muito grande economicamente. E política está muito ligada à questão econômica. A gente vê uma mudança no Maranhão a partir do governo do Pombal, lá em Portugal. Aí sim a gente tem o Maranhão começando a entrar de fato no sistema colonial. As fazendas que a gente se refere no interior do estado, as plantações de algodão e esses casarões no que a gente vai chamar de Cidade Baixa, que é a parte do centro histórico do programa Reviver, sobretudo o bairro da Praia Grande. Então essa cidade comercial, essa classe média mais urbana, ela é mais de meados do século XVIII. Aí sim você tem uma elite fazendeira, agrícola, uma prosperidade dando uma cara diferente para o Maranhão. Muitos dos casarões que o turista vem em visita, eles são dessa época. E eu marco esse período como um período curioso, porque a gente ouve muito falar em crise. Porque o Maranhão está numa crise e a gente vive numa crise. Curioso que a gente vai viver o século XX inteiro
e até mesmo uma parte do 19, a palavra crise vai definir muito a política maranhense. Seja um político de oposição ou de situação, a palavra crise ela vai estar presente lá. Por quê? Porque a memória do maranhense sempre vai ser daquela época de prosperidade, da época do Marquês de Pombal, do Melo e Povas, aqui governador do Maranhão, quando você tem ali um boom de desenvolvimento comercial, mas vale lembrar numa cultura que era agroexportadora. Então nós nunca tivemos uma prosperidade enquanto uma economia independente, autônoma. Se a economia não é independente, a política nunca será independente. Então, quando você chega no século XX, você está vindo de uma São Luís que era rural, que era agrária, que era pobre, com baixa escolaridade, que era periférica, que não era uma cidade importante no eixo econômico, e um estado que também tinha essas mesmas características. O norte já tinha perdido importância, por exemplo, para a região sudeste, que se industrializava muito rápido. Mas ainda assim, no final do século XIX, você tinha tido algumas indústrias, como a cânhamo, né? A Santa Isabel, e isso rapidamente e de uma forma, eu não vou dizer precária, mas ainda não se trata de uma industrialização de tecnologia de ponta, com o maranhense de fato investindo em ciência e tecnologia. Então, quando você chega no século XX, você tem um passado inteiro para se lembrar. Uma época da Praia Grande de comércio muito próspero e uma época de indústrias no final do século XIX, dando a ideia que o Maranhão finalmente ia deslanchar, o que de fato não acontece. Então você vai ter durante todo o século XX, principalmente nos primeiros 40 anos, o discurso de crise por todo político sempre sendo lembrado. E o Maranhão sempre na mão de oligarquias, grupos pequenos que vão se revezar em ciclos de 10, 15, 20, até 30 anos, né? E essa elite conservadora, essa elite preconceituosa, patriarcal, ou seja, de certa forma o Maranhão e o Brasil eles não eram mais colônias, mas as características coloniais elas ainda existiam. A gente não tinha, por exemplo, no Maranhão, mulheres na política nesse momento direto. Tanto é que a Maria Aragão, até hoje, uma mulher politizada, que participou do debate político, mas que de fato não foi governadora, por exemplo. A gente foi ter prefeitas e governadoras, de fato, mais para o final do século XX. Então é uma coisa interessante da gente pensar que o Maranhão talvez ele viva de um passado como se esse passado de fato fosse uma referência de riqueza e ao mesmo tempo ele não consegue enxergar sobre o seu futuro. Então a gente tem disputas provincianas, quer dizer, de certa forma a expressão provinciana ela ainda é muito forte, quer dizer, a gente tem disputas ainda na polis, né? A gente está falando de política nessa cidade, que elas não avançam do ponto de vista de uma política autônoma, quer dizer, o Maranhão ele ainda não encontrou a sua vocação e a sua identidade econômica de fato. Então, na política, ela sempre vai ficar periférica. É por isso que a gente vê, ainda hoje, quando você discute eleição no Maranhão, seja para governador, seja para senador, seja para deputado, você está sempre vinculado ao cenário nacional que vem do eixo Rio-São Paulo. A gente sabe que o centro da política é Brasília, mas o centro do poder econômico ainda é o Sudeste. Então, o Maranhão, ele continua sendo periférico nesse sentido. E a política ainda fica orbitando nesse sentido. Então, como a relação entre política e economia ela é muito forte, a gente ainda não conseguiu encontrar um caminho econômico de prosperidade que consiga dar um caminho político de autonomia. Então você tem ciclos que dizem que apresentam a modernidade, o Sarney é o melhor exemplo disso, né? Foi eleito um político que surge nos anos 50, começa as suas eleições de deputado e depois chega a ser governador a partir dos anos 50 com um discurso da modernidade. Mas quando ele ganha nos anos 60 a eleição, o que ele faz é uma reacomodação de forças. E o que a gente vive hoje talvez seja isso. A gente precisa saber se ao final desse ciclo que a gente vive hoje na política, nós teremos tido uma ruptura, uma mudança, um legado político de um novo pensamento, porque isso a gente só pode avaliar no futuro, se de fato foi feito, ou se de fato o que aconteceu foi só um reordenamento de forças. Se é isso que aconteceu, a gente não tem nenhuma mudança, a gente vai ter mais do mesmo. Então existem aqui e ali atitudes politicamente inovadoras, momentos, quer dizer, você tem uma senadora, você já tinha tido governador, você teve prefeito, mas você não pode dizer que as mulheres já são protagonistas na política, ou sequer que você tem uma política mais feminina de fato, por exemplo.
Você pode pensar que hoje a gente vota, a gente escolhe o nosso representante. O Maranhão teve interventores, né? Em época de ditadura, senadores biônicos, governadores que foram mandados sem a eleição popular. Isso aconteceu em vários momentos do século XX, não só na década de 60 e 70. Hoje você vota, mas a gente precisa lembrar para as pessoas que nem sempre votar significa democracia. O voto é um elemento da democracia. A democracia ela se faz com a participação popular, com o engajamento e com o envolvimento. Então você tem momentos da história do Maranhão em que a população ela tende a participar um pouco mais e a ser protagonista em movimentos sociais, econômicos e políticos. E tem momento de maior acomodação. Então, essas forças que vão se reordenando no Maranhão, elas no máximo conseguem fazer esses movimentos de reordenação. Mas ruptura mesmo, com participação popular, inovadora e efetiva, talvez esse seja o futuro que a gente deseja para superar dessa crise que não tem fim nunca. No próximo bloco, falamos dos ciclos econômicos do Estado, do extrativismo do Babaçu até a movimentação atual dos portos. Você vai saber por que já fomos chamados de Manchester do Norte daqui a pouco. Documento Guará está de volta para mostrar os ciclos econômicos do Estado, do extrativismo do Babaçu até a movimentação atual dos portos. Vamos mostrar a fase de prosperidade e de decadência. Sabia que já fomos chamados de Manchester do Norte? Sabe por que esse título? É o economista Moacir Feitosa quem vai explicar esse título e detalhar os cenários econômicos do Estado. A história do Maranhão mostra também a importância dos ciclos econômicos, como se deu a rede de produção e o abastecimento do comércio local, economia de subsistência, do extrativismo do Babaçu e do cultivo do algodão. É o economista Moacir Feitosa quem conta essa história. Nós tivemos um primeiro ciclo, que nós podemos chamar de ciclo da cana-de-açúcar, que é ali logo ainda no período colonial, onde o Maranhão atuou na economia local, produzindo bastante cana-de-açúcar. E aí tivemos algumas ações empreendedoras que até hoje, historicamente, são consideradas como feitos importantes da economia maranhense, como é o caso do Engenho Central, que é localizado na cidade do Pindaré, né? Ali foi feita uma tentativa bastante interessante de montar um engenho com uma produção articulada ao lado, inclusive com um pequeno sistema de ferrovia para abastecer aquilo que seria um grande produtor de açúcar no Maranhão. Isso tudo acontece juntamente com a agricultura feita na roça, que aí, mais tarde, aparece um ciclo extremamente importante, que é o ciclo econômico da produção de arroz, onde o Maranhão se destacou como um grande produtor de arroz, um grande comercializador de arroz. E bem perto aqui já de nós, no século XX, tivemos todo o Vale do Mearim ocupado com a produção de arroz e com a implantação das grandes usinas beneficiadoras de arroz. Nós chegamos a ter o sistema de hoje, que é feita a venda nos pequenos pacotes, nos pacotes médios e maiores, já devidamente embalados, mas tivemos uma produção muito grande, onde sem produzir arroz mais do que o Maranhão era só o estado do Rio Grande do Sul. Concomitantemente com isso, tivemos o ciclo do algodão, que vem também do período colonial, e o plantio se processa todo, ou quase todo, no Vale do Itapecuru. E esse produto chegou a ser um produto de exportação bastante importante para a economia maranhense, inclusive com um sistema de exportação efetivamente grande do ponto de vista do comércio, porque os navios atracavam e faziam a exportação
a princípio para a colônia e mais tarde já para os países considerados repúblicas, federações republicanas, como é o caso dos Estados Unidos, do qual, com a Guerra de Secessão, o Maranhão se beneficiou demais com a produção do algodão e o beneficiamento. O beneficiamento do algodão foi bastante interessante, foram implantadas várias fábricas de produção de fios de algodão e essa atividade praticamente ela foi regionalizada em 3 espaços bastante interessantes do Maranhão. A região de Caxias, a região chamada dos Cocais, né? A região de Codó, ali em Codó, hoje é a cidade, e centralizadas muito em São Luís do Maranhão, né? E aqui também se processar uma atividade bastante interessante, porque daqui se tinha todo um sistema de comercialização bastante interessante. No caso do algodão, as fábricas vieram até o final da primeira metade do século XX, até 1950, 52, ainda se encontrava fábricas de tecidos, fábrica de fio de algodão aqui no Maranhão. E sabia que chegaram a chamar São Luís de Manchester do Norte? Tentaram colocar esse epíteto de Manchester do Norte, porque de fato teve uma expansão bastante interessante. A literatura toda que a gente encontra vai dizer que faltava, isso não cresceu do ponto de vista da acumulação capitalista, não criou um polo sustentável porque havia um comportamento não empreendedor típico do mundo capitalista no seio empresarial, e também a literatura fala que a força de trabalho não era acostumada à rotina diária do trabalho de turnos específico e próprio das fábricas. Mas, na verdade, quando eu vou estudar isso a cada vez mais com profundidade, a gente vai verificar que certamente o sistema de crédito não foi suficiente, o sistema de integralização para que a atividade tivesse suporte de giro bastante significativo e permitisse a acumulação com a geração de grandes excedentes, pudesse ter acontecido de forma que isso tudo acabou ficando como saudade na história do Maranhão. Então, na verdade, eu diria, você tem o ciclo do açúcar, eu não vou poder datar aqui, mas você tem o ciclo do açúcar, que já vem do período colonial, você tem o ciclo da produção de algodão chegando na indústria de tecelagem, no caso do açúcar chegando a algum tipo de engenho, você tem um ciclo de produção bastante interessante da roça, com a produção do arroz, é claro que não modernizou porque ficou na unidade roça, onde a família se reunia em torno daquela atividade rudimentar para produzir o arroz. Tivemos o ciclo do óleo de babaçu com o esmagamento, para a produção de óleo bruto, depois os refinados óleos, tanto é que você ainda tem lembrança desse período na própria Oleama, que resistiu e resiste até hoje, e você tem uma experiência nova que está acontecendo agora no momento, na região de Porto Franco, com a implantação de um polo industrial bastante interessante. Eu não tenho ido lá, mas eu tenho percebido. E nós vamos chegando a essas atividades de tal forma que mais tarde, já no final ali do século XX, ou no final do século XX, então no século XXI, você tem a implantação da monocultura da soja, que também permite um processo de industrialização com o esmagamento agora do óleo de soja, mas cujo foco principal é efetivamente a exportação via Porto do Itaqui. Na verdade, o Maranhão teve esse ciclo todo, alguns desapareceram, outros ainda estão ficando e tem essa parte nova da economia que está estabelecida aí com a produção da soja. E aquela parte antiga que vai ficando, como é o caso ainda do esmagamento do óleo babaçu,
ele está se dando muito em termos de atividades cooperativas, como é o caso da cooperativa das quebradeiras de coca, de Lima Campos, né? E essa parte aí tende a se desenvolver, no meu entender ainda, por quê? Porque nós estamos numa fase em que o meio ambiente é muito discutido, os ecossistemas estão sendo muito trabalhados do ponto de vista da necessidade da preservação. E os países que estão trabalhando com as oleaginosas, eles também estão tendo barreiras. Você só coloca ali naquela região, por exemplo, na Europa, produto que seja ou nativo ou que seja de atividade florestada e não mais de derrubada da floresta de forma predatória, né? Você vê agora a COP deixou isso muito bem claro. Eu tenho a impressão que a economia do Maranhão pode voltar a se articular, a se estruturar em torno do porto, né? O porto hoje permite a produção de uma coisa bastante interessante aqui no Maranhão, que vai dar suporte, vai dar insumos para essa economia, que é a produção de fertilizantes que se está produzindo muito bem na região do Porto Itaquibacana. No próximo bloco tem Bumba Meu Boi, tem tambor de crioula, nossos patrimônios imateriais, referências culturais. Também falamos da construção da identidade musical do Maranhão e dos diálogos existentes da geração dos artistas maranhenses das décadas de 60 e 70 com a geração digital. É já já. Estamos de volta. Neste último bloco, o assunto é folclore e música. Tem Bumba Meu Boi, tem tambor de crioula, nossos patrimônios imateriais, referências culturais. Para falar de música, convidamos o cantor e compositor Josias Sobrinho e a cantora Rosa Reis para falarem da construção da identidade musical do Maranhão e dos diálogos existentes da geração dos artistas maranhenses nas décadas de 60 e 70 com a geração digital. Terra de riquezas, desejada por muitos, herdada por poucos, cantada por poetas. Tem na cultura, que democrática uniu vários povos, a prova maior de sua diversidade. Não é de se admirar que seu folclore se destaque. Como o Bumba Meu Boi, que recebeu em 2019 da Unesco o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, e o Tambor de Crioula, reconhecido em 2007 como Patrimônio Imaterial da Cultura Brasileira pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. O Bumba Meu Boi é folguedo, fé e devoção. É a história do preto escravizado e do dono de gado. E a história do desejo da mulher preta grávida que estava acima do bem e do mal. E quem ainda não viu o Tambor de Crioula do Maranhão?
matriz afro-brasileira, é dança, canto e percussão em louvor a São Benedito. A efervescência cultural, com suas peculiaridades regionais, sempre colocou a ilha em evidência. A música, que foi se construindo nas décadas de 60 e 70, é prova disso. Quem faz essa viagem de volta para relembrar essa história é Josias Sobrinho. Bom, essa história, ela começa a se consolidar nos anos 70, né? Porque antes dos anos 70 você tinha-se uma música com alguma identidade, mas muito pouca, né? Era mais geográfica no sentido de falar a respeito, assim, às vezes muito por alto, né? Mas você não tinha a presença da rítmica, né? Da coisa elaborada pelo povo durante os séculos todos, históricos e tudo mais. Nos anos 70 isso começa a se dar. Eu estou nesse momento, começando a fazer música, com a decisão, com a firme decisão de fazer música dessa forma. Porque eu passei 2 anos em Belo Horizonte e foi quando eu comecei a compor. E lá em Belo Horizonte eu descobri que quando eu cantava as coisas que faziam essa relação, que falavam do meu lugar, da minha origem, as pessoas me viam de outra forma. Antes disso, me chamavam de baiano. A partir do momento que eu comecei a cantar essas coisas de Maranhão, que eu lembrava da infância, que as coisas estão guardadas e tal, eu passei a ser chamado de Maranhão. Então isso para mim foi muito importante e decisivo, porque eu descobri naquele momento que a relação com a cultura popular, com o berço, com as coisas da infância, todo esse universo trazia um elemento muito forte para uma obra de arte, poderia trazer, né, a coisa que eu estava querendo fazer, porque trazia justamente a identidade. E nos anos 70, a coisa da identidade era uma prerrogativa que é presente na juventude, né? Buscava-se muito isso. Os movimentos sociais todos da juventude tinham essa característica. E a música popular brasileira já fazia isso, tinha feito isso, já com sucesso, né? Com a música da Bahia, né? Que não começa ali, mas desde sempre tinha as características das coisas da cultura popular muito presentes, mas você tinha também na cena nacional, já tinha o pessoal do Ceará, tinha os mineiros muito presentes, né? Além da cena de samba toda. Então, quando eu decidi fazer música, eu quis fazer uma música que pudesse trazer alguma contribuição para a história do povo do Maranhão. Então, como é que se faz isso? Se faz isso indo na fonte, né? Mergulhando na fonte e buscando essas informações e essa construção, indo de encontro a essa construção. E falar desse movimento artístico na contemporaneidade, sem citar o movimento que nasceu no Casarão de número 42, na rua Jansen Miller, é suprimir parte importante da história. Quer dizer, eu vejo aquele momento como uma confluência de desejo, de vontade de fazer música que se encontra ali numa juventude, numa geração nova. Porque, veja só, nesse momento, você não tinha em São Luís, você não tinha espaços onde tivesse uma música sendo cultuada, as pessoas pudessem ouvir, né? Você não tinha nem barzinho onde se tocasse voz e violão, isso não existia, né? Você tinha-se as bandas de baile, né, que tocavam as músicas de sucesso, né, que tocavam no rádio, que era um sucesso, tanto música brasileira quanto música internacional, os conjuntos, né, de baile. Então nós quebramos um paradigma que você não tinha música autoral em canto nenhum na cidade, né? Algumas das experiências tinham. O pessoal da universidade tinha um grupo chamado Terra e Chão, né, que estava fazendo isso e tal, mas era um grupo que era subvencionado pela universidade. Nós éramos artistas independentes, meninos, eu mais velho do que eles, mas que estava querendo fazer uma música, começar a fazer uma música. Então o Rabo de Vaca foram 5 anos, né, que a gente fez apresentações na cidade toda, indo para bairros, indo para teatros, salões paroquiais, indo para o interior também fazer apresentações, sempre com trabalho autoral, que era uma coisa que completamente inusitada. O André de Aço diz muito disso.
desse pensamento, né? Porque você vê, ele ainda hoje está presente, ele ainda hoje ele é uma obra de referência, né? E essa continuidade da execução do Barulho de Aço, a presença dele, isso faz com que o Laborarte realmente confirma que ele deixou um legado, e que é interessante também porque o Laborarte nunca parou de existir, ele ainda é uma escola de formação, né? Não é tão mais voltado para a música, para o teatro, é muito mais ligado à cultura popular. Parece que a vontade dele, né, de inicial, né, de conhecer aquilo, né, entregou ele nos braços da cultura popular. E é onde realmente ali se dá muita coisa muito estreitamente ligada à cultura popular, que é muito importante. A música do Maranhão atualmente ela tem muitas caras, é muito facetada, né, porque ela tem esses traços da cultura popular, eles ainda estão presentes. Você pode ver que volta e meia um artista novo está fazendo isso, está buscando ali informações, mas você tem toda uma cena diversa pra caramba, onde tem muita gente fazendo música. Na minha geração tinha pouca gente que queria fazer isso, porque tinha também poucas formas de fazer e ferramentas para fazer. Hoje com a internet, né, com essa possibilidade infinita de criação, de divulgação e de circulação de música, você tem música em todo momento. Se grava em qualquer, sabe, as formas de gravar, né, são muito mais democráticas, né. Hoje em casa o senhor pode gravar um áudio bom, né, bem finalizado, pode mandar mixar nos Estados Unidos, no Canadá. Eu faço masterizações no Canadá, por exemplo, facilmente, imediatamente que manda, já recebo, 10 minutos depois já está chegando um single que eu estou querendo lançar, eu posso fazer isso. Então, é muito rico, né? Você tem muita gente produzindo, muito músico de excelente qualidade, intérpretes geniais, entendeu? Eu acho que nós estamos ainda preparando uma grande cena. Uma grande cena está sendo elaborada. Claro, está tudo sempre em elaboração, né? Não tem nada está terminado, nada está acabado. E é bom, né, que esteja sempre em construção. E com essas trocas, né? É muito legal isso que está se fazendo. O cinquentão Laboratório de Expressões Artísticas, o Laborarte, é um marco da cultura maranhense contemporânea. Além de ser referência, dialoga com a música dos tempos digitais. Rosa Reis, atual coordenadora do espaço, fala da importância do Laborarte, compara as épocas e fala da missão de manter o espaço vivo. Que são muitas atividades que a gente faz, porque a gente trabalha com dança, música, teatro, cultura tradicional, capoeira. Ao mesmo tempo você tem que manter a casa organizada, quer dizer, então são várias tarefas que a gente desenvolve nesse período. Que a gente está aqui trabalhando na coordenação, que é o meu caso, né? E a gente aqui, nós mesmos que fazemos tudo. Então é assim que acontece aqui. Então é um trabalho dinâmico o ano inteiro, você não para, né? Agora, como é que esse cinquentão Laborarte dialoga com as novas gerações, essa geração de músicos da internet, que tem até mais, digamos, uma facilidade de divulgar seu trabalho? De que forma ele dialoga? Então, eu perguntaria em seguida, qual é a lição que o Laborarte tem a deixar para essa nova geração? Bom, a lição é que a gente não pode desistir nunca, né? O Laborarte está chegando aí, está fazendo 50 anos agora e sozinho, né? Resistindo, porque, como eu te falei, a gente sobrevive das nossas produções. E hoje a gente divulga nossas histórias aí na internet, né? E recebe também muitas informações. E aqui é um referencial também para quem vem de fora, para quem quer pesquisar a música do Maranhão, para quem quer conhecer a cultura tradicional, né? A gente tem os espetáculos, que é o Cacuriá Dona Teté, o Tambor de Crioula do Laborarte, show de Rosa Reis, a Camila Reis, que é nova também na área, que surgiu aqui também, né? Desde garota, minha filha, mas que está aí trabalhando também com música, trabalhando com a arte direto. E assim a gente vai sobrevivendo, né? Sobrevivendo a tudo isso. E os grupos novos que estão aí, eu acho maravilhoso, né? Hoje a gente tem um número enorme de cantoras, né? Cantoras que são autorais, né? Compositoras, que são musicistas. E isso é lindo de ver,
Eu me lembro que no período, na década de 70, eram 3 ou 4 cantoras. Era eu, Ângela, Célia Leite, depois veio Célia Sampaio. Então eram poucas mulheres nessa cena musical. E hoje eu acho que a presença das mulheres é bem forte, né? Eu acho até que elas estão num processo muito maior do que os homens, estão num processo de divulgação, de história, de lutar, de batalhar, né, pela sua arte do que hoje os homens, né? Então, eu acho que o Laborarte tem dado a sua grande contribuição dentro da cena cultural da cidade, né? É um espaço que aqui, esse casarão, onde acontece de tudo, né? Acontece muitas coisas e a gente vê a turma nova sempre chegando, sempre presente, sempre querendo participar, sempre querendo conhecer, querendo atuar. Então, isso é muito importante. E o tempo que passa em um movimento incessante de construir novidades e revisitar o passado para se reinventar e, assim, deixar de legado importantes heranças culturais. Este primeiro episódio do Documento Guará fica por aqui. Belo de se refletir. Outro dia me disseram que o amor nasceu aqui, saiu de trás do sol, com jeito de guri, tanto novo quanto leve. O amor nasceu aqui, saiu de trás do sol, com jeito de guri, tanto novo quanto leve. O amor nasceu aqui. Mesmo estando na raposa, eu sempre vou ouvir a natureza me falando que o amor nasceu aqui. A natureza me falando que o amor nasceu aqui. Ponta da areia, olho d'água e Araçagi, mesmo estando na raposa, eu sempre vou ouvir a natureza me falando que o amor nasceu aqui. A natureza me falando que o amor nasceu aqui. Oh, 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 laia, laia, laia. Oh, 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 laia, laia, laia. Inexata, quando toca o coração, eu te toco, tu me tocas, cá nas cordas do violão. E se um dia eu for embora, pra bem longe desse chão, eu jamais te esquecerei. São Luís do Maranhão, eu jamais te esquecerei. São Luís do Maranhão. E se um dia eu for embora, pra bem longe desse chão, eu jamais te esquecerei. São Luís do Maranhão, eu jamais te esquecerei. São Luís do Maranhão, nunca mais te esquecerei. São Luís do Maranhão.